Olá, tudo bom? Hoje eu quero passar a dica 3 sobre autoconfiança. E eu quero falar sobre a relação entre a autoconfiança e o medo, tá? Vamos lá. Você acha que um indivíduo autoconfiante não tem medo? Então, o indivíduo autoconfiante também tem medo. A diferença é como ele encara esses medos, como ele enfrenta esses medos. Vamos entender primeiro o que é o medo? Então vamos lá. O medo, ele é uma sensação que ele trabalha em 3 níveis. Do sentido físico, que ele pode vir de uma forma física, ele vem depois no sentimento e no pensamento, tá? Então, o medo como sentido, por exemplo, se você toma um susto, o que acontece? Você prende a respiração, o ritmo cardíaco aumenta, não é? Você se tensiona. Esse é o medo por uma razão plausível, né? Tipo, tô passando na rua e um carro quase me pega. Medo, né, de ter morrido. Enfim, medo. Agora, o medo pode vir de formas mais sutis. Então, é uma sensação que vem no corpo, né? Então, é uma sensação, vem de sentido. Então, o sentido são 5, certo? Nós temos o olfato, nós temos visão, nós temos audição, nós temos paladar, nós temos tato. E às vezes esses sentidos trabalham de uma forma não muito consciente. Quando alguma situação não nos agrada, aquilo começa a apitar, vamos colocar assim. Então, você não sabe o que é, mas algo no ambiente te diz que você não está confortável. Quando você não está confortável, acende essa sensação de medo. Muitas vezes, por exemplo, quem tem síndrome do pânico, fala que sente um aperto no peito. Então, você tem a sensação física de que está tendo um aperto no peito, né? E você pode ter a sensação, por exemplo, de que a respiração está parando, ter a sensação de que o coração está acelerando. Então, essas são sensações físicas do medo, ok? Quando vem esta sensação física, você começa a ter um sentimento em relação a ela, tá? Você pode ter sentimento de medo, você pode ter um sentimento de angústia, você pode ter um sentimento de ansiedade. Você não sabe o que é, mas vem o sentimento junto com a sensação. E a partir da sensação que dá o sentimento, rapidamente o teu subconsciente traz um pensamento. E o pensamento, ele não vem do nada. Ele vem de um condicionamento que a gente tem. Se o condicionamento é positivo, você vai ter aquele pensamento. Por exemplo, se eu tiver uma angústia, esta sensação de angústia e aperto no peito, eu posso pensar, nossa, será que está acontecendo alguma coisa com os meus filhos? Aí eu ligo para eles e vejo se está tudo ok. Por quê? Porque para mim, quando eu tenho essa sensação, não é comigo. É como se eu tivesse uma intuição. Acontece muito, né? Das pessoas terem essa linha de pensamento. Ou veio a angústia, veio essa sensação, batimento no peito. Meu Deus, o que está acontecendo comigo? Será que eu estou passando mal? Será que eu vou morrer? É uma outra sensação que deu um outro sentimento e deu um outro
fio de pensamento. Então, o que nós pensamos é condicionado, né, por repetição. Então, e normalmente a repetição vem de alguns medos que a gente tem. Se você tem cuidados com o filho, cuidados com o teu marido, ai, poxa, será que alguma coisa está acontecendo com eles? Porque o teu medo é em relação ao bem-estar deles e não a ti. Agora, eu não tenho. O teu medo foi em relação ao teu padrão, né? Então, será que a minha integridade está sendo ameaçada? Você pode ter isso. Ou, por exemplo, você tem um medo em relação a algo que você vá fazer, né? Então, se você percebe que você está sendo testado em algum nível, começa a vir a sensação de angústia. E essa percepção, às vezes, não é consciente. Ela começa no corpo através da sensação, aí ela vem o sentimento que fica em alguma parte do corpo, não é? E depois vem a sensação. Então, por exemplo, se você está conversando com alguém e essa pessoa começa a lhe fazer um monte de perguntas, aquilo começa a aparecer para você inconscientemente um teste. O que é que vem? Você se sente testado, aquilo não é agradável, te vem uma sensação que te dá um sentimento desagradável. Você não sabe o que é porque você não captou o que é desse questionamento e você fica mal. Você começa, por exemplo, você pode se sentir inseguro, tá? Ou você pode ser reativo, ou você pode simplesmente falar, ela está perguntando e eu vou responder. Então, a sensação e o sentimento, às vezes você não controla. Agora, a reação que você vai ter a isto, você pode controlar. E é isso que o indivíduo autoconfiante faz. Então, se ele tiver alguma sensação que foi desencadeada pelo ambiente, ele até não sabe ainda o que é, e imediatamente, em questão de segundos, vem um sentimento desconfortante, e aí é um sentimento ou de medo, sensação de angústia, de ansiedade, coisas que permeiam, né, o medo. O que ele faz? Ele olha o que está acontecendo no ambiente, ele escaneia o ambiente e ele vai olhar naquele momento o que é que desencadeou essa sensação. A hora que ele percebe o que desencadeou a sensação, ele age de uma forma consciente e racional, tá? Então, por exemplo, percebi que a pessoa está me testando. Ok, eu percebi que eu fiquei desconfortável, mas a partir do momento que eu percebi, eu tomo o pé da situação e eu respondo tranquilamente e com confiança. Por quê? Porque ela está me testando, ela tem alguma dúvida em relação a mim, mas eu não tenho dúvida em relação a mim. Então, essa é uma situação. Então, a diferença, sempre, quando você se conhece, e o autoconhecimento é uma característica do indivíduo autoconfiante, ele consegue driblar os medos porque ele entra no racional. Então, ele não deixa uma sensação e um sentimento desencadearem um pensamento automático que pode prejudicá-lo. Quando ele tem a sensação e o sentimento desencadeados, ele simplesmente racionaliza, ele escaneia o ambiente, ele se dá conta naquele momento do que é que o incomodou e ele age, ele não reage, ele age de forma consciente e segura, tá bom? Eu espero que a dica de hoje sirva para vocês, que vocês possam aplicar nas suas situações de vida. E essa foi a dica 3. E na próxima semana tem mais uma. Um abraço.